Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vou gravar esse vídeo que há tempos eu venho prometendo para alguns e algumas estudantes, e finalmente vou fazer esse vídeo sobre algumas considerações, orientações no que tange à escrita acadêmica, algo tão importante, tão recorrente na nossa formação acadêmica, profissional, desde a graduação, e principalmente para quem vai para a área acadêmica, vai para o mestrado, doutorado, quer futuramente ser um docente, uma docente, é uma prática que perpassa, né, todas as nossas atividades outras do universo acadêmico. Bom, primeiro, iniciar colocando que a escrita acadêmica ela é uma escrita peculiar, ela tem suas especificidades, o que vai diferenciar ela de qualquer outra escrita mais jornalística, mais poética, ou uma escrita de um blog, né, de um site, algo assim, é porque ela tem o fundamento teórico, científico. Então, acho que aí está um grande divisor para nos orientar quando a gente vai fazer uma produção escrita com base na ciência. Isso é muito importante, porque muitas vezes eu recebo trabalhos de alunos que eles beiram ao senso comum, ao achismo, à opinião. Eu penso que, eu acho que. Isso é muito cabível em outros espaços escritas, não na escrita acadêmica. Obviamente, tem os nossos posicionamentos enquanto pesquisadora, enquanto autora, mas é necessário que antes desse posicionamento nós tragamos para essa escrita dados, autores, ideias fundamentadas cientificamente. Um outro ponto para trazer, como eu coloquei, ela é uma prática de extrema importância, de relevância social e científica. De relevância científica, porque na medida que a gente vai fazendo algumas apresentações em eventos científicos, normalmente eu costumo dizer, né, que na graduação a gente costuma apresentando, na minha época tinha um tal do painel, banner, que hoje em dia não se tem mais. Então, acho que o primeiro passo seria a apresentação em sessões coordenadas, grupos de trabalho, em eventos científicos, que muitos dos meus alunos e alunas já apresentaram e têm apresentado. Eu estimulo muito esse tipo de publicação, porque ela é a primeira, que é uma publicação mais oral. A escrita é somente um resumo, que quem sabe em outro vídeo eu possa fazer um só sobre resumo, abstract, e é uma forma de iniciar na produção acadêmica. E por que ela é super importante em termos científicos? Porque na medida que nós vamos publicando, nós vamos fazendo uma interlocução entre nossos pares, do nosso próprio campo do conhecimento, de outros campos do conhecimento. Então, assim, a gente vai fazendo uma rede de produção de conhecimento científico. Então, eu vou trazer como exemplo um tema, um objeto de estudo que eu já trabalho há algum tempo, violência sexual contra crianças. Um tema pesado, mas super importante de ser estudado, exatamente porque tristemente, é um fenômeno extremamente recorrente, especialmente no Brasil, um país, né, estruturado pelo patriarcado, pelo machismo, e que faz com que a maior parte das meninas crianças sejam abusadas sexualmente na sua infância. A maior parte sejam abusadas. De onde que eu estou tirando isso? Não é do que eu acho, do que eu sei. São das pesquisas, das estatísticas, né? Isso é uma escrita fundamentada, isso é um posicionamento fundamentado. Bom, por exemplo, quando eu vou apresentar um estudo de caso ou um trabalho que o PAEF, né, o Programa de Atenção Especializada a Famílias e Indivíduos, que é o serviço do SUAS, que acompanham as famílias em situações de violências, e que uma das principais denúncias e casos que nos chegam é a violência sexual contra a criança, que na grande absoluta maioria são meninas. Quando eu apresento, eu vou estar ali com outras pessoas que trabalham com esse tema. E ali a gente vai poder trocar com que, né, quais teorias cada uma está trabalhando, quais achados de pesquisa, quais as dificuldades e desafios. E a produção científica escrita, mais ainda, né, os artigos que estão indexados nos periódicos, hoje a gente consegue quase tudo pela internet,
é muito mais fácil de fazer essas pesquisas bibliográficas, diferente no meu tempo, nós éramos ainda da geração que ia à biblioteca, né, que fotocopiava, grifava e fazia aquelas pastas de xerox e trocava entre colegas e tudo mais. O conhecimento científico, então, ele vai avançando, ele vai se desenrolando a partir dessa produção, por isso que é importante publicar, e a relevância social, porque é uma forma da gente dar visibilidade e de tentar chegar para a população de forma geral aquilo que nós temos produzido cientificamente nas universidades. Evidente que a linguagem que a gente vai desenvolver para transmitir para a população, para trocar com a população, é uma linguagem diferente da acadêmica. E aí cabe a nós, pesquisadoras, pesquisadores, fazer esse exercício de como tornar o que o Sousa Santos, sociólogo Sousa Santos, fala, um conhecimento científico em um conhecimento do senso comum. Aí um grande desafio. Bom, a escrita acadêmica, como eu coloquei, ela é uma técnica, ninguém nasce sabendo escrita acadêmica, como toda aprendizagem, puxar um pouco aqui o nosso amigo Vygotsky, a aprendizagem ela se faz a partir de mediadores sociais, culturais, de outras pessoas mais experientes, que já têm um domínio maior dessa prática e que vai mediando essa aprendizagem e a gente vai, aos poucos, desenvolvendo essa habilidade. Então, é uma habilidade que ninguém não é inata, ela é construída, logo ela exige prática, ela exige orientação, ela exige um exercício cotidiano para que a gente vá aprimorando a técnica da escrita acadêmica, que já começa desde a graduação, do início da graduação. No curso nosso de psicologia da UFSC, acho que uma das disciplinas bem importantes para isso são as disciplinas de PPOs, práticas de pesquisa orientada, onde vocês vão aos poucos desenvolvendo e tentando construir essa escrita acadêmica. Um outro ponto importante é que ela tem várias formas e estilos. Então, uma escrita acadêmica pode ser desde um artigo, que hoje acho que é o tipo de produção acadêmica mais comum, mais valorizado e recorrente, tem a ver com as tecnologias da informação, facilitou muito as trocas de materiais. E aí tem também um certo quase inchaço de trocas de produção. A gente fica até muitas vezes perdido por onde procurar, quais critérios para selecionar, porque tem um universo muito vasto de referencial bibliográfico. Não era assim quando não se tinha a internet tão pulverizada como se tem hoje, né? Como era meu tempo, por exemplo, da graduação, que exigia você ir para a biblioteca, você procurar na biblioteca, trocar. Então, o acesso era muito mais escasso. Não é que não se tinha tanta produção, mas as trocas, elas eram muito mais lentas, vagarosas, né? Hoje, esse cenário está muito diferente, o que eu acho que teve como um dos seus efeitos fazer com que o artigo circule mais, seja mais lido, porque ele é mais conciso, ele é mais compacto, ele tem um começo, meio e fim. Né? Uma dissertação, uma tese de doutorado, um livro, leva muito mais tempo para você ler, trabalhar, se apropriar. O artigo são fragmentos de um livro inteiro, de uma dissertação, de uma tese. Tanto que muitos programas hoje têm adotado que a dissertação do mestrado ou a tese de doutorado, ela possa ser publicada em artigos, né? E não naquele formato, podemos falar agora mais tradicional, talvez, que é o formato de uma dissertação onde é a minha tese de doutorado. Bom, formatos, então, artigo, resenhas, ensaios, um relatório de pesquisa, vamos pensar quem entra para uma iniciação científica, um PIBIC, nós, né, professores, professoras que temos pesquisas e precisamos produzir esses relatórios periodicamente, os TCCs, trabalho de conclusão de curso, que alguns cursos têm, dissertação de mestrado, a tese de doutorado. Mesmo nesses formatos, não tem um modelo universal. Por exemplo, o modelo de um TCC de um curso de psicologia é diferente de um outro. O modelo de uma dissertação de um programa de pós-graduação é diferente de um outro. O formato que uma revista trabalha para artigos é diferente de uma outra revista. Que aí vai entrar no outro ponto que eu queria destacar, que é em relação ao estilo da escrita.
não há um modelo universal também. E isso vai depender fundamentalmente da perspectiva teórica que você está trabalhando. Por exemplo, há perspectivas que vai exigir que a escrita seja absolutamente neutra. O pesquisador, a pesquisadora, o autor, a autora, ele não se posiciona, ele não se implica, digamos, nessa escrita. Ela pressupõe que o rigor científico, um deles, está calcado numa escrita neutra. Então, a escrita, ela vem na impessoalidade. Acredita-se, verifica-se, observa-se. Há outras perspectivas que vai permitir que você se implique mais na escrita. Né? Por exemplo, eu venho de uma formação da psicanálise, da psicologia social, que não só permite, mas incentiva, porque entende que nenhum texto é neutro, ao contrário, que, desculpe, eu tinha apagado aqui, espero que não tenha interrompido o vídeo, de que nenhuma escrita é neutra, ao contrário de que você tem que se implicar e se posicionar na escrita. Ou seja, se permite, se estimula que você escreva na terceira pessoa do plural, pensamos, acreditamos, apostamos, ou até mesmo na primeira pessoa do singular. Em minha trajetória profissional, nas minhas observações, na minha inserção na observação participante. Então, são formas e estilos. Bom, um formato clássico da escrita, de qualquer escrita e da acadêmica também, é aquilo que vocês devem ter estudado bastante para vestibular, que é o formato introdução, se introduz uma ideia, argumentação, se desenvolve ela e se fecha com uma ou algumas conclusões. Quando a gente vai escrever um artigo, uma resenha, um ensaio, de alguma maneira isso está posto também. Só que não é tão simples como numa redação de um vestibular, que é um documento único, pontual, mas conciso. Um destaque super importante que eu queria trazer para esse vídeo, que eu falo muito em sala de aula, aliás, esse vídeo ele vem das demandas que eu vou presenciando, testemunhando, compartilhando, da aflição dos estudantes, de algumas dificuldades que são gerais na produção da escrita acadêmica, principalmente dois trabalhos que eu peço para duas turmas, a turma de Direitos Humanos, que eu solicito uma resenha acadêmica, e a turma de ênfase de estágio, que eu solicito um resumo expandido para congresso, é a diferença do que é uma escrita acadêmica de uma escrita outra, né? Como eu havia colocado, de um blog, de um site, de um canal. A grande diferença é o que é um texto calcado na opinião, no que eu acho, nos meus valores, no que eu penso, que não é um texto acadêmico, de um texto embasado teoricamente. A grande diferença, então, como eu havia colocado no início do vídeo, é que a escrita acadêmica ela está necessariamente sustentada na produção científica, nas teorias, em outros autores e autoras, em outros textos, em outras dissertações, teses, artigos, capítulos, resenhas. E aí vem outro ponto importante, que é, eu posso me posicionar nesse texto ou não? Algumas perspectivas, como eu coloquei, de um caráter um pouco mais positivista, que tem um modelo um pouco mais fechado de escrita, não permite tanto esse posicionamento, né? São textos um pouco mais descritivos dos dados coletados. Geralmente são frutos de pesquisas experimentais, estatísticas, quantitativas. Em uma perspectiva mais qualitativa, e uma perspectiva que não apenas permite, mas que incentiva que você se posicione no seu texto, qual é uma orientação para a gente se posicionar? Eu não posso, vamos supor que eu vou fazer uma resenha sobre violência sexual contra crianças. Eu não posso sair abertamente já falando o que eu, Marcela, penso, avalio e acho sobre a violência sexual contra crianças. Primeiro, não se trata de uma avaliação moral, a escrita acadêmica não é isso, porque ela tem que estar calcada na produção científica. Então, assim, os meus valores pessoais, ou as minhas religiões, o que eu passei na minha vida, não é isso que vai entrar na minha escrita. Eu vou recapitular toda uma fundamentação teórica para começar a sustentar qual que vai ser o meu objetivo da escrita, que, aliás, eu sempre recomendo que o objetivo,
apareça logo de início para o leitor, no início do artigo, no início da resenha, tendo como base a experiência de supervisão no PAEF. Esta resenha tem como objetivo analisar os impactos psicossociais no desenvolvimento da infância de crianças que foram abusadas sexualmente na sua infância. Pensando alto, tá, pessoal? Por isso eu falo bagunçada. É na associação livre que esses vídeos são formulados. Para eu desenvolver essa minha argumentação, eu vou precisar primeiro definir teoricamente. O que é que eu estou entendendo como infância? O que é que eu estou entendendo como violência sexual? O que é que eu estou entendendo como impactos sociais? Eu, Marcela, sozinha, de forma alguma. A partir de todos os teóricos que eu estou trabalhando, de uma revisão bibliográfica que eu estou trazendo. Então, eu vou trazer, por exemplo, um parapsicanálise, a criança entendida como tal, tal, tal. A infância pode ser definida, tal, tal, tal. Algumas pesquisas têm apontado como uma das principais consequências psicológicas, etc, etc, etc. Aqui vamos entender que o desenvolvimento é psicossocial na medida que o sujeito se constitui a partir do discurso do outro. Eu estou trazendo todo um arsenal teórico que não fui eu que inventei. Não é minha opinião e não é que eu acho, e não fui eu que inventei. Após eu trazer esses pilares estruturais do meu texto, aí sim eu posso começar a me posicionar. Eu, Marcela, a partir dessa articulação de ideias, desses relatos de pesquisa, da minha perspectiva teórica da psicanálise, o que eu, Marcela, vou me posicionando, né? O que eu vou entendendo? Bom, a partir dessa leitura, desenvolver que a violência sexual ela não é por si um evento traumático, tendo em vista que o trauma para a psicanálise é, etc, etc, etc. Mas podemos observar pelos dados estatísticos da pesquisa de fulano, ciclano, que tanto por cento das crianças acabam desenvolvendo na vida adulta, etc, etc, etc. E aí sim eu vou me posicionando. O que eu, Marcela, a partir de toda essa leitura, entendo o que pode ser analisado, problematizado das consequências psicossociais da violência sexual praticada contra crianças na infância. Então é isso, essa é a grande diferença, né, da opinião do achismo e do embasamento teórico. E aí entra um outro ponto, que é a questão do plágio. A linha entre o que é plágio e não plágio, ela é muito tênue. Às vezes não, às vezes ela é muito concreta, mas às vezes ela é muito tênue. Eu preciso primeiro trazer esses pilares estruturais teóricos, para, a partir da articulação, vamos supor que eu trouxe 5 teóricos para falar sobre a violência sexual contra crianças. Eu vou referenciar esses 5. O que vai ser produção minha? E aí é o nosso lugar de criação da escrita, que aí é o trabalho muito lindo da escrita, que é um trabalho que a gente coloca a nossa marca, a nossa reflexão, nos nossos posicionamentos. É como eu vou articular esses 5 e a partir de toda a minha bagagem profissional e acadêmica também. E aí não é um plágio, aí é uma criação minha a partir desse embasamento. Para fechar esse vídeo, eu queria destacar dois aspectos super importantes no texto e que eu vejo que isso fica muito fragilizado nos textos que eu recebo, principalmente dos alunos das fases iniciais, porque isso não é muito mediado, ensinado no dia a dia da nossa sala de aula, né? Por isso a proposta desse vídeo. Que é o aspecto da coerência e coesão de um texto. O que é coerência e coesão de um texto? Esse texto ele precisa estar articulado, ele precisa ter uma linha argumentativa, ele precisa ter um caminho traçado, senão ele fica um texto caótico, fragmentado, despedaçado, aí fica um texto confuso, nebuloso, cansativo, chato de ser lido. Então, o que eu sugiro? Antes de vocês escreverem um texto, a minha resenha, por exemplo, sobre a violência sexual contra crianças na infância, faça um esqueleto argumentativo. A partir desse esqueleto, vocês desenvolvem o texto de vocês. Por exemplo, eu vou começar introduzindo a questão, trazendo o objetivo do texto, que é uma questão que me instiga e me convoca bastante, a partir da minha experiência como supervisora de estágio no PAEF. Aí depois eu vou entrar definindo o que é
desenvolvimento infantil, barra infância, barra criança para psicanálise. Depois eu vou entrar colocando o destaque da importância do outro pequeno e o grande outro na constituição do sujeito criança. Aí eu entro definindo o que é violência sexual a partir de alguns autores. Aí eu passo a trazer uma problematização como que pode impactar no desenvolvimento infantil quando esse grande outro é invasivo e violento para a criança. Eu estou articulando os 3 primeiros itens: noção de criança na psicanálise, lugar do outro na constituição do sujeito, violência sexual contra a criança. Essa articulação é Marcela. Entenderam? Ali eu trouxe os pilares teóricos, né, de outras pesquisas teóricos. Aqui é Marcela. E aí, por fim, eu trago alguns relatos de pesquisa sobre as consequências no desenvolvimento infantil que alguns estudos têm apontado. E, por fim, eu faço uma reflexão final, o quanto é importante a gente olhar para esse fenômeno, tendo em vista as consequências que ele pode trazer, inclusive problematizando essas consequências, entendendo elas não como uma relação de causa e efeito, e como consequências universais. E defendendo, né, argumentando de que para se trabalhar com a violência sexual contra a criança e adolescente, é preciso trabalhar, primeiro, numa lógica da prevenção e, segundo, na singularidade de cada caso. Então, esse é um exemplo de um esqueleto, e aí, a partir dele, cada tópico desse, eu vou desenvolvendo 1, 2 ou 3 parágrafos, a depender do formato e da produção e do objetivo que é o meu texto. Bom, gente, acabei, acho que até me estendendo um pouco demais aqui no vídeo. Espero ter colaborado, ter ajudado, que sirva de inspiração para as escritas acadêmicas de vocês. E novamente, né, o quanto que essa escrita acadêmica, ela é um trabalho muito importante nosso da academia, e para mim é um dos trabalhos mais lindos que tem da vida acadêmica. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.